Começar a live de hoje, mandando um alô especial a Eliane Silva Costa, a Marivone Alcides, o Márcio Teles, a Tayana Noronha, lá de Cianorte, Paraná, a Maria Bernardes, de Campo Limpo, São Paulo, a Ione Aparecida, que está conosco aqui, a Fátima Tolotti, também a Arlete Souza Botelho, a Vera Lira, a Patrícia Garcia, a Daniela Delanho, o Henry Boff, lá do Rio de Janeiro, o Miguel Campanharo, também do Rio de Janeiro, a Arlete Souza Botelho, o Paulo Coelho, de Florianópolis, a Analita Barbosa, tantas pessoas que todos os dias nos acompanham aqui na live. Que o Espírito Santo encontre lugar no seu coração e ministre na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7 e 8. Isso, Dorcas Regina, desse jeito. Deus é fiel, minha irmã. Isso aí. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Meu Deus do céu. Esse texto nos ativa para pensarmos sobre uma vida de conquista. Preste atenção no que eu vou dizer. Muita gente não valoriza as pequenas coisas ou os seus pequenos começos. Se você falar com todo empreendedor de sucesso, toda pessoa que se deu bem na vida, que conquistou, que galgou uma posição de excelência, que se tornou uma referência, você vai ouvir dessas pessoas o seguinte: olha, nem sempre foi assim. Tem um começo, tem uma história difícil, tem um problema lá atrás que enfrentei, existem renúncias que fiz para chegar até aqui. E você precisa trazer isso para a sua mente, porque na vida é justamente isto que acontece. Olha só, bebê que nasce gigante é monstro. Valorize os pequenos começos. Viva a vida de passo a passo, de minuto a minuto, de hora a hora, de período a período, de dia a dia, de semana a semana, de mês a mês, de ano a ano. Sem ficar lamentando pelo tempo que passou e sem ficar morrendo de ansiedade pelos dias que estão por vir. Se concentre no dia de hoje. Se as coisas são pequenas, modestas, fique tranquilo. Isso não significa que a sua história vai terminar assim. Talvez você esteja assistindo agora esta live e você está dizendo: poxa, pastor, eu sou um microempreendedor individual. Tudo que eu tenho é uma MEI. Olha isso. Eu tenho sérias limitações de conexões, de contatos. Eu tenho sérias limitações no que diz respeito à capacidade técnica. Eu tenho uma série de limitações e parece que a minha vez nunca chega. Descansa o seu coração. Quem disse que a sua história termina desse jeito? Existem coisas maiores, existem coisas extraordinárias de Deus para a sua vida. E você precisa crer nisso. É por isso que eu gosto desse versículo 8 do capítulo 7 de Eclesiastes. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, do que o começo delas. Você precisa ter isso em mente, você precisa ter esta verdade no seu coração. Alô, Arlete Botelho, Vera Borges, lá da França, Deus abençoe, Diomar Moretti, Analita Barbosa, Márcio Teles, Dorcas Regina, Daniela Delanho, Luciana Melo de Porto, Portugal, Evelyn também. Olha só quanta gente conosco aqui, nos acompanhando, Celso e Eliane de Salvador, Antonieta lá de Porto, Portugal, Henry Boff do Rio de Janeiro, Marivone Alcides. É bom demais ter cada um de vocês aqui. Então entenda, é preciso valorizar o início das coisas. Tudo teve um início, até mesmo a criação, a Bíblia diz. No início, olha isto, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Você quando lê Gênesis capítulo 1, esse texto é tão precioso, é tão poderoso. No princípio criou Deus
os céus e a terra. Está falando de um início. Talvez naquela hora não se pudesse ter a noção do que a terra seria. Mas veja só, meu irmão, veja só, minha irmã, Deus nunca cria nada pela metade. Deus não apenas permitiu que você viesse a existir, mas Deus fez com que você surgisse nesta terra com um propósito específico, para que a sua vida fosse uma inspiração, uma referência para muitas pessoas. Então entenda, faz parte da vida enfrentar o dia das pequenas coisas. O dia pequeno hoje, usando este dia como semente para coisas extraordinárias, este dia hoje irá impulsioná-la a algo extraordinário, estrondoso da parte de Deus. E por que eu digo isso? Porque nós servimos a um Deus grande, e tudo o que Deus faz é grande. Tudo o que Deus faz é extraordinário. Por isso, você precisa colocar no seu coração esta convicção de que Deus está agindo a teu favor. Deus está trabalhando na sua vida. Evelyn, é isso mesmo. É isso mesmo. Marivone Alcides, Márcio Teles, é isso, meu irmão. Entenda, hoje é um dia extraordinário. E é extraordinário porque Deus sonhou com você, Deus planejou este dia e Deus preparou para que neste dia você prosperasse, vivesse coisas maiores, coisas poderosas, coisas extraordinárias na presença dele. É tempo de você ativar a sua fé. É tempo de você crer com todo o coração que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está fazendo algo novo e poderoso acontecer no nome de Jesus. Agora, olhe só. Você tem que ler o versículo anterior ao versículo 8 do capítulo 9 de Eclesiastes e também depois o versículo 9 do capítulo 7, versículo 8 de Eclesiastes. Diz assim, ó: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Veja só o que Salomão está colocando aqui. Aqui, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele tem quase 75 anos. E ele está dizendo o seguinte: eu aprendi uma coisa com a vida. Olha, a opressão faz até o sábio ficar doido, perder o chão, perder o sentido da vida. O homem mais sábio coloca os pés pelas mãos quando é oprimido, quando é pressionado. E o suborno corrompe o coração. Homens justos, dignos, muitas vezes entram pelo caminho da corrupção simplesmente porque são subornados. E é tão triste quando esta realidade é a realidade de alguém. Você precisa proteger o seu coração. Você precisa valorizar o final das coisas. Talvez você diga: pastor, é tão pequeno, tão modesto. O suborno pode colocar você num atalho, mas o suborno não garante que o seu futuro será extraordinário e que o fim das coisas será melhor do que o início delas. Mais do que isso, olha o versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Toda pessoa insensata, injusta, ímpia, ela vai ter ira no coração, falta de perdão. Isso mesmo, Márcio Teles, Arlete Souza Botelho, Tassiana Durante, Davi Bittencourt, Paulo Coelho, Lisandra Kleinik, Analita Barbosa, Tassiana Durante, Henri Boff, Lene da Silva Marques, Anita Neto, Nelly, Hilbert, Madalena. Deus abençoe cada um de vocês que estão acompanhando esta live agora, que o Espírito Santo te abençoe, te toque. Se você não deu um like neste vídeo, dá um like agora. Também já ativa o sininho, é muito importante isso. Entenda, vou repetir esse versículo aqui de número 8 do capítulo 7 de Eclesiastes. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Você pode observar a vida de um insensato, de um imprudente, e você vai ver tropeços, você vai ver esta pessoa pagando um preço muito alto. Se há uma coisa que você precisa fazer, é manter os seus olhos em Cristo, sua vida em Cristo.
É você manter o seu coração alinhado com o céu, sabendo que você está nesta terra não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Cuidado para você não ser um insensato, para não ficar irado, para não deixar de perdoar. Cuidado com isso. Isso mesmo diz Lene Janete Carvalho, lá de Manaus, Amazonas, Patrícia Garcia, Marcos Lemos Garcia, Luciana Santos, Ivanir Serpa, Luciana Melo, Arlete Souza Botelho. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui. Então entenda. Valorize o que você tem nas suas mãos hoje, por menor que seja. Pastor, é insignificante diante dos meus sonhos, mas tudo que Deus colocou nas tuas mãos, Deus não colocou pensando que fosse insignificante. E por quê, pastor? Quando um agricultor olha para uma semente, ele pensa numa árvore, ok? Se é um empresário da agricultura, ele não pensa apenas numa árvore, mas ele pensa na árvore e mais árvores, que ele pode então tirar dali um lucro. Agora, quando Deus olha para uma semente, Deus não vê uma árvore, Deus vê uma floresta. Deus vê uma Amazônia. Porque Deus sabe o poder que há numa semente. E semente é sempre menor do que os frutos. Às vezes, a semente que você tem na sua mão é pequena demais. O que você tem aí é limitado aos seus olhos. Mas escute o que eu vou dizer. Deus é capaz de pegar tudo o que você conquistou até agora e fazer isto ser multiplicado. E eu vou dizer uma coisa que está chegando um tempo de multiplicação. Talvez você diga, pastor, eu gostaria de me tornar um grande empresário, um empresário de uma grande empresa. Eu gostaria de me tornar um empreendedor, sabe, que é uma referência extraordinária. Talvez você diga, pastor, eu só sou um microempreendedor individual, sabe? Tenho minhas limitações, eu tenho uma MEI, pastor, que para mim é como se fosse uma meia, uma coisinha. Escute, Deus é capaz de pegar você na limitação que você se encontra e fazer você se assentar com príncipes, fazer você ser honrado, fazer você ser digno. Então, cale esta voz da indiferença, da dúvida, do medo e coloque no seu coração uma convicção que o melhor vai ser o final das coisas na sua vida, porque Deus se manifestará, Deus fará algo lindo e novo no nome de Jesus. E eu quero orar por você antes. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva agora, ativa o sininho, dá um like neste vídeo agora, compartilha com todo mundo que você conhece, comenta aqui sua cidade, é muito importante. Obrigado, Ione Aparecida, Onibuso Ribeiro, obrigado, Lene da Silva Marques, obrigado, Márcio Teles, Silvana Ramos, lá de Pindamonhangaba, Cirlei Chaves, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Nelly Hilbert Madalena, obrigado, Antonieta, obrigado a todos que estão aqui, Luciana Melo, lá de Porto, Portugal, Patrícia Garcia, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero, em o nome de Jesus, orar abençoando sua vida. Opa, tem mais gente aqui, olha isso. A Edna Francisco Delano, o Luiz Carlos dos Santos Xavier, Maria Conceição Vieira Marson, Fabiane de Oliveira, Paula Fernandes, Edna Melo, Ana Guedes, Sônia Rocha, Angélica Nazaré, Ana Regina da Silva Vieira, Maria Vitória dos Santos, meu Deus, Fabiano Moraes, Deus abençoe você, príncipe, Alex Gordiano, Marileide Silva, deixa eu ver quem mais aqui, Mari Santana Batista, Neuci Soares, Cíntia Mediano, Kênia Cíntia Mamédio, lá de Caldas Novas, Goiás, Deus abençoe. Obrigado a cada um que está aqui, sintonizado conosco, que o Senhor te abençoe grandemente. Obrigado você que manda uma oferta aqui no nosso canal, Deus abençoe você, em nome de Jesus, é no Superchat. Deus abençoe em nome de Jesus. Gesiel Rinkel, Paulo César de Souza, Davi Bittencourt, Lisandra Kleinik, Ivanir Serpa, tanta gente aqui. Deus abençoe você grandemente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta hora. Nós cremos no teu poder e na unção do teu Espírito Santo. Eu oro por cada pessoa que acompanha esta live agora. Responde à necessidade de cada um. Responde com poder, com unção e com graça.
Que caia por terra toda obra do maligno, toda sentença do maligno, toda estratégia do maligno caia por terra agora. No nome de Jesus eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro portas abertas, céus abertos. Eu declaro transformação de vidas. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor está entrando nesta casa e que este espírito de divórcio está caindo por terra agora, em o nome de Jesus. Eu declaro vida e vida em abundância sobre a vida dos meus irmãos. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus faz isso. Deus tira você da posição que você está, talvez como um microempreendedor individual. E Deus faz de você um grande executivo numa grande empresa, numa grande indústria. Deus te coloca entre os comandantes da nação. O Senhor coloca você entre príncipes, porque isso Deus pode fazer. Que o Senhor te abençoe. Amanhã estou de volta,